o plano diretor de Florianópolis. Por 19 votos a 4, Câmara de Vereadores aprova a votação do plano diretor em segundo turno. Ação conjunta. Polícias de Santa Catarina e do Paraná prendem um dos maiores fornecedores de armas para facções criminosas que atuam no norte catarinense. Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada do fim de semana, Chapecoense e Avaí conseguem a primeira vitória na competição e Criciúma chega ao segundo triunfo consecutivo. Uma vida dedicada ao bem. Zilda Arnes é a segunda catarinense a ter o nome inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. As principais notícias de Santa Catarina você confere em 30 segundos no Band Cidade. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com um primeiro dia útil do binário na rua Deputado Antônio Edu Vieira e em outras ruas da região dos bairros Pantanal e Carvoeira. Havia uma grande expectativa sobre como seria o fluxo de veículos, especialmente no fim do dia. Então vamos para lá, ao vivo. O repórter Ronaldo Penido está por lá e tem as primeiras informações ao vivo aqui no Band Cidade. Tudo bem, Ronaldo? Uma boa noite para você. Como é que está o tráfego nesta região onde você está? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. O trânsito agora está fluindo normalmente. Mais cedo, por conta de um acidente, houve um ponto de congestionamento aqui entre a rua Capitão Romualdo de Barros e também a rua César Seara. Por conta disso, houve uma complicação. O trânsito ficou um pouco mais lento por volta aí das 5h30 da tarde. Mas agora o trânsito está fluindo normal nestas vias. É importante a gente lembrar que a implantação de um binário mudou alguns sentidos de ruas importantes entre os bairros Pantanal e Carvoeira. Uma destas ruas é a rua Deputado Antônio Edu Vieira, no Pantanal, que agora quem vem em direção à Eletrosul, em direção à Universidade Federal de Santa Catarina, deve acessar a rótula. A via Edu Vieira agora é uma via de mão única. E também a rua Capitão Romualdo de Barros também passou a ser uma via de mão única, no sentido contrário. Agora o trânsito está fluindo normalmente, mas nós vamos conversar com o secretário de Infraestrutura e Trânsito, o secretário Rafael Rani, que vai falar sobre esse primeiro dia útil da implantação do binário, após a implantação do binário. Secretário, qual o balanço que você faz deste primeiro dia útil após a implantação do binário aqui entre os bairros Pantanal e Carvoeira? Boa noite. Boa noite, Ronaldo, quem nos acompanha na TV BV. Foi um dia de muito trabalho, todas as equipes técnicas da Prefeitura e da Guarda Municipal também estiveram aqui em vários pontos ao longo do dia. Nossa principal preocupação sempre foi com a segurança nesse primeiro dia, porque realmente mudou muito a dinâmica dos bairros, mas a gente entende que o saldo foi positivo. A Prefeitura conseguiu mostrar que o binário funciona, a fluidez ao longo das horas do dia se mostrou muito grande, a gente conseguiu garantir segurança para o pedestre, uma nova ciclofaixa nas duas vias, que também faz a interligação do modal. Desde sexta-feira, no feriado, a ciclofaixa da Edu Vieira foi muito utilizada, então a gente entende que foi um grande avanço, é um primeiro dia desse processo, a gente sabe que o binário ele tem que ser um processo de acompanhamento, de melhorias pontuais e de evolução do projeto. Agora, em relação a uma manifestação de moradores ali na rua Deputado Antônio Edu Vieira, esses moradores eles estão reivindicando implantação aí de lombada ou de redutores de velocidade. A Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura, estuda alguma medida como essa? Sim, o prefeito inclusive esteve junto comigo no próprio final de semana, acompanhamos essa demanda daquela comunidade e o objetivo é estar instalando durante essa semana ainda uma faixa elevada, que vai também garantir a travessia do pedestre sem reduzir o fluxo de veículos. Agora, secretário, em relação a esse trecho onde nós estamos conversando, conhecido como a rótula, a antiga rótula da Carvoeira, acredito eu que tenha sido identificado um ponto crítico por conta justamente do cruzamento. Os motoristas ainda estão um pouco confusos neste trecho. Vocês pretendem fazer alguma modificação aqui no trecho da antiga rótula da Carvoeira? Nesse primeiro momento é importante destacar que a Prefeitura fez um sistema muito simples para tentar dar mais fluidez ao trânsito. A gente tem programado já para a próxima semana novas contagens de tráfego que vão identificar com o binário funcionando de onde que vem o trânsito. Com isso a gente pode fazer novos desenhos. A Prefeitura já vem conversando também com a UFSC para que a gente possa ali, naquela esquina, fazer uma rótula muito próxima e parecida com a rótula da Eletrosul. Com isso a gente ganharia mais dinamismo e mais segurança ainda para o sistema. É uma obra a médio prazo.
Tá certo, então. Muito obrigado, secretário, pela sua participação aqui no Band Cidade. Então é isso, a gente segue acompanhando essas modificações no trecho do binário, da implantação, onde foi implantado o binário aqui entre os bairros Pantanal e Carvoeira. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Olha, o feriadão terminou, não é? E a gente também sabe como é que foi o movimento nas estradas de Santa Catarina. Nas rodovias federais foram registrados 94 acidentes na Operação Tiradentes, que ocorreu durante o feriadão da semana que passou. E agora a repórter Gabriela Mariotto tem as informações. Olá, Rodrigo. Foram 103 feridos e 3 óbitos registrados nas rodovias aqui de Santa Catarina. Nós tivemos números muito parecidos com o mesmo feriado do ano passado. Pequeno aumento de 1% no número de acidentes, também uma pequena redução no número de feridos e exatamente o mesmo número de mortos, 3. Claro que o ideal seria 0, mas essas 3 mortes poderiam ter sido evitadas, até porque 2 aconteceram do mesmo jeito e um tipo de acidente que é muito difícil da polícia evitar, que é atropelamento de pedestre. Ou seja, o pedestre escolheu a hora errada para resolver cruzar a rodovia. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. Obrigado, Gabriela. E a Polícia Civil prendeu no Paraná um dos maiores fornecedores de armas para facções criminosas que atuam em Santa Catarina. A ação envolveu policiais catarinenses e paranaenses. Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Santa Catarina e do Paraná foi realizada na cidade de Curitiba para dar cumprimentos a mandados de busca e apreensão. Em uma residência na capital paranaense, os policiais prenderam um homem de 35 anos, responsável por ser um dos principais fornecedores de armas para facções criminosas que atuam em Santa Catarina. As investigações deram início em 2019 após um integrante do grupo criminoso ser preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Joinville. Na época, ele transitava com o carro e num fundo falso haviam várias armas, munições e um fuzil. Após isso, a Divisão de Investigação Criminal de Joinville deu início nas investigações e chegou até o homem preso na manhã de hoje. As investigações avançaram, nós conseguimos identificar outros indivíduos, novas ordens judiciais foram expedidas, hoje mais uma pessoa foi presa, foi conduzida aqui para a sede da Divisão de Investigação Criminal de Joinville e posteriormente encaminhada ao presídio regional. As armas distribuídas de forma ilícita pelo grupo criminoso eram de origem europeia, também da América do Sul e algumas fabricadas no Brasil. Ainda, segundo as investigações, eram utilizadas em assaltos e atos criminosos. A Polícia Civil ainda realiza buscas por mais suspeitos que estão sendo procurados e novas prisões podem ocorrer nos próximos dias. 2 apreensões de drogas movimentaram a polícia neste fim de semana. Teve maconha apreendida no norte do estado e entorpecentes apreendidos aqui na capital. Confira. Na BR-101 em Joinville, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 93 quilos de maconha. A droga estava em um saco plástico dentro de um carro com placas de Curitiba. 2 mulheres de 25 e 27 anos que estavam no veículo foram presas em flagrante. Elas confessaram que levariam a droga do Paraná para Balneário Camboriú. Na capital, a Polícia Militar apreendeu 3,5 kg de MDMA, 1 kg de maconha, além de skunk, haxixe, insumos e demais objetos usados na preparação e fracionamento das drogas. A apreensão ocorreu no bairro Córrego Grande. 3 homens de 24, 29 e 33 anos de idade foram presos em flagrantes e levados para a delegacia. E logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Os destaques desta segunda-feira chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, vamos aos destaques do Jornal da Band de hoje. Novas imagens dos atos criminosos de 8 de janeiro e a explicação de agentes que deveriam proteger o Palácio do Planalto. CPI da Câmara e do Senado sobre os ataques será instalada na quarta-feira. Pago a 60 milhões de pessoas, salário mínimo sobe na semana que vem. Boeing bate em gansos e piloto tem que fazer um pouso de emergência. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco, 7h20, até já já. A seguir, a gente fala do novo plano diretor de Florianópolis. Depois de uma verdadeira batalha jurídica, Câmara de Vereadores vota e aprova o projeto em segundo turno na tarde desta segunda-feira. Os detalhes após o intervalo. Eu volto já. Band Cidade. Oferecimento. Estamos de volta depois de uma nova batalha jurídica, com liminares para lá, decisões com cassação dessas decisões de novo, para cá.
A Câmara de Vereadores da capital apreciou e aprovou a proposta do novo plano diretor em segundo turno. O repórter Ronaldo Penido acompanhou. No início, um clima de incerteza. Uma liminar da Justiça no plantão judiciário de domingo suspendia a votação em segundo turno, prevista para ocorrer nesta segunda-feira, na Câmara de Vereadores da capital. Do lado de fora, grupos de moradores protestavam contra a votação do plano diretor em segundo turno. A gente é contra a votação do plano diretor porque ele não teve uma discussão ampla com a comunidade. Ele teve agora é a segunda votação e ele vai, o que eles querem fazer é aumentar os gabaritos, mais prédios, sem a infraestrutura adequada. A suspensão atendia a um pedido da União Florianopolitana das entidades comunitárias. O juiz Rafael Guermer Conde, da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, alegou que outras entidades também reivindicaram maior prazo e ampliação da discussão sobre o assunto. A oposição alega que o município alterou de forma indevida a atuação do Conselho da Cidade, de consultivo para deliberativo. O juiz entendeu, foi uma iniciativa de um dos membros do Conselho da Cidade, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, que entendeu que toda a tramitação dentro do Conselho estava completamente equivocada, inclusive mudando o caráter do Conselho, ao invés de consultivo, deliberativo, votando, inclusive, matérias e derrubando a posição da Prefeitura. Prefeitura e Câmara de Vereadores recorreram. E no meio da tarde desta segunda-feira, a liminar acabou por ser derrubada. A apreciação do projeto que altera o plano diretor estava de novo liberada. A votação obedece ao intervalo de 30 dias, após a aprovação do texto em primeiro turno. Por 19 votos a 4, os vereadores aprovaram a revisão do plano diretor de Florianópolis. Agora o texto vai ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser encaminhado para a sanção do prefeito. A gente vai encerrar a sessão de hoje, vai convocar a CCJ se reúne, seus membros aprovam a redação final, aprovando a redação final, a gente faz aí sim a extraordinária para mandar ainda hoje ao prefeito Opásio a sanção. Eu acho que é uma vitória não da Câmara Municipal de Vereadores, eu acho que é do Executivo. O Executivo tem um papel fundamental na aprovação desse projeto. O projeto é perfeito? Não é perfeito, a gente não vai mudar a nossa vida da noite para o dia, mas eu acho que é bem melhor que o anterior. Então, parabéns ao prefeito Opásio, parabéns à Prefeitura, aos técnicos que se envolveram, parabéns ao Conselho das Cidades e parabéns à cidade. O novo plano diretor de Florianópolis prevê mudanças importantes no município. O texto apresenta 10 pilares para estimular o crescimento ordenado e sustentável da cidade, que viu a população crescer de 412 mil para 574 mil habitantes, segundo o IBGE. A Justiça Federal de Florianópolis suspendeu 17 ações penais e outros 11 procedimentos acessórios relativos à Operação Alcatraz. A decisão vale até o trânsito em julgado de um outro julgamento no STJ. Entenda agora. A decisão é da juíza Janaína Cassol Machado, da Primeira Vara da Justiça Federal em Florianópolis. A magistrada acolheu o pedido feito pelo Ministério Público Federal. A decisão suspende 17 ações penais, 11 procedimentos acessórios, todos referentes à Operação Alcatraz, e ainda outros 5 procedimentos, incluindo o inquérito policial, referentes à Operação Obstrução, relacionada à Alcatraz. As medidas valem até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, da anulação do compartilhamento de informações entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Foi esse compartilhamento que deu origem às investigações que resultaram na Alcatraz. Não foram suspensos os processos de cumprimento do acordo de colaboração firmado no âmbito da Alcatraz e nem a alienação antecipada de bens apreendidos. Áreas de baixa pressão e convergência de umidade influenciam o tempo em Santa Catarina nesta terça-feira. Vamos ao mapa? A gente pode ver que o dia vai ter variação de nuvens e até sol em boa parte do estado. No extremo oeste e também na faixa oeste de Santa Catarina, a partir da tarde tem chuva no decorrer de todo o dia. Aí sim, a partir da tarde e da noite, essa condição chega às demais regiões
do estado. As temperaturas sobem um pouco na faixa litorânea e ficam mais amenas durante o dia no oeste catarinense. Vamos aos termômetros para sabermos as máximas previstas para essa terça-feira. Daqui a pouco a gente vai ter aqui. Tivemos um pequeno problema com relação às temperaturas. A gente tem aqui, ó, tenho para você. Vai aparecer aqui, ó. Essas aqui são Criciúma, com mínima de 19, máxima de 28 graus. Lages, mínima de 12, máxima de 22. Chapecó, mínima de 15, máxima de 25 graus. E eu tenho aqui, ó, que na capital a mínima vai ser de 18 e a máxima vai ser de 27 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 27. E em Blumenau, mínima de 17 e máxima de 25 graus. A seguir, tem esporte no Band Cidade. Na Série B do Brasileiro, Chapecoense e Avaí vencem a primeira na competição e o Criciúma engata a segunda vitória consecutiva. Os detalhes em instantes. Band Cidade. Oferecimento. De volta com o Band Cidade para falar de educação. O Tribunal de Contas do Estado começou hoje uma auditoria em 20 escolas municipais por Santa Catarina. O foco é na infraestrutura. A operação vai ocorrer em 14 cidades de Santa Catarina e faz parte de uma ação nacional realizada por 32 tribunais de contas para verificar a infraestrutura de 1.000 escolas estaduais e municipais do país. Aqui no estado, as unidades ficam nas cidades de Agrolândia, Anchieta, Araranguá, Içara, Jaguaruna, Laguna, Lontras, Santa Terezinha do Progresso, São Domingos, São Francisco do Sul, São Joaquim, São José do Cerrito, Uruçanga e Vidal Ramos. Os auditores vão avaliar 200 itens, entre refeitórios, bibliotecas, sala de aulas, quadras, segurança, sistema preventivo de incêndio e limpeza. As inspeções vão até a próxima quarta-feira e os resultados vão ser divulgados nesta quinta-feira. Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada do fim de semana foi bem positiva para o futebol de Santa Catarina. Os 3 representantes do estado, Chapecoense, Avaí e Criciúma, venceram na rodada. Veja os gols. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, Marquinhos Gabriel achou Marcelo Hermes, que de cabeça fez o primeiro do Criciúma diante da Ponte Preta. 1 minuto depois, já tentou. O goleiro Gustavo defendeu e Matheus Jesus deixou tudo igual. De novo, Marquinhos Gabriel passou para Felipe Matheus fazer o segundo dos visitantes e fechar o placar. Ponte Preta 1, Criciúma 2. O Tigre volta a campo sexta-feira no duelo catarinense diante do Avaí no Heriberto Wilson. Na ressacada em Florianópolis, o Avaí derrotou o Mirassol por 1-0 com este gol de Santiago Patinho nos minutos finais do segundo tempo. Foi a primeira vitória do time da capital na competição. Na próxima rodada, o Avaí vai ter pela frente o Criciúma no sul do estado, próxima sexta-feira. Na Arena Condá, em Chapecó, Cristiano abriu o placar para Chapecoense diante do Londrina. Dudu Vieira ampliou para os catarinenses. Felipe Ferreira fez o terceiro e deu números finais à partida. Chapecoense 3, Londrina 0. O time do Oeste volta a campo no próximo sábado contra a Ponte Preta, também em Chapecó. Hoje é um dia de festa para a população de Palhoça, cidade da região metropolitana da capital do estado. O município completou nada menos que 129 anos de emancipação política. A data é hoje, mas a comemoração começou mesmo já no fim de semana e teve muita festa, olha só. A festa começou cedo. Antes do meio-dia deste domingo, os amigos já estavam reunidos na praça, que fica na região central do município. Pô, que foi bom, tava ótimo, apesar da chuva, mas a amizade compareceu, tava tudo ótimo. Nos divertimos bastante, Palhoça fazendo 129 anos de emancipação, só alegria. A celebração dos 129 anos de Palhoça reuniu mais de 10 mil pessoas para curtirem atrações para todos os gostos. Além de música e atrações infantis, a festa ainda teve um bolo em homenagem ao aniversário da cidade. O bolo que foi servido hoje aqui é em comemoração aos 129 anos do nosso aniversário, nosso belíssimo município de Palhoça. Tivemos, ao total, 42 eventos realizados em todo o município, desde eventos esportivos, eventos culturais, social.
em todos os bairros do município a gente teve comemoração dos 129 anos do município. Para a Prefeitura de Palhoça, o aniversário celebra um momento importante de crescimento e desenvolvimento da cidade. Palhoça completa hoje 129 anos de emancipação política. Uma cidade jovem, muito próspera e tem muito a dar para os seus moradores. E o dia de festa foi no domingo na Praça das Bandeiras. Uma grande ação. Tivemos estametiche, o corte do bolo, muitos shows que trouxe a família para a praça. E é esse o espírito de ter Palhoça, uma cidade acolhedora que acolhe a todos e que cria oportunidades para que as pessoas possam ter sua oportunidade de emprego, de um novo negócio, para criar bem sua família. Legal, parabéns a todos os palhocenses, a quem escolheu Palhoça para viver essa cidade que realmente é muito acolhedora, realmente é uma cidade muito linda e que tem crescido a olhos vistos, não apenas na questão ambiental, mas também na questão econômica. Parabéns, Palhoça, pelos 129 anos de história. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.